Olá, meu nome é Natália Elizabeth Krukes e esse é o trabalho Análise da mutagênese em células tronco pluripotentes induzidas para o estudo de doenças genéticas no esqueleto. Doenças genéticas no esqueleto afetam a formação do crescimento dos ossos e a sua formação. Uma dessas doenças é a síndrome da unha patela, que está associada ao gene LMX1B estudado nesse trabalho. A síndrome da unha patela é uma doença autossômica dominante que causa deformação nas estruturas esqueléticas e não possui cura. A fim de estudar essa doença, os exons 2 e 3 foram escolhidos para a edição por nocaute pelo sistema CRISPR-Cas9 por meio de transecção das células pluripotentes induzidas, as IPS. Com isso, o objetivo desse trabalho é a otimização da PCR em IPS não transectadas, transectar IPS com o vetor Cas9 e RNA guia dos exons 2 e 3, checagem da edição genética em células IPS transectadas através de PCR otimizada e análise por Western blot. Para a otimização da PCR, alguns parâmetros foram utilizados. Na reação de PCR foram utilizados dois gradientes: betaína, de 0,5 molar a 2,5 molar, e cloreto de magnésio, de 0,5 milimolar a 3 milimolar. Essas reações foram colocadas no termociclador, que também foi programado com um gradiente de temperatura de anelamento, de 55 graus a 61 graus. Essas amostras foram analisadas em eletroforese em gel, para avaliar se elas mostravam os 500 pares de base esperados, e após isso sendo sequenciadas pelo método Sanger. Para a transecção das IPS, foi utilizada a lipofectamina STEM. Numa placa de 12 poços, foram cultivadas as células IPS até chegarem numa confluência de mais ou menos 80%. Foram feitas duas soluções de diluição, uma com a lipofectamina STEM e uma com a Cas9 e as RNA guias, do exon 2 e 3. A solução diluída de RNA guia e Cas9 foi adicionada na solução diluída de lipofectamina STEM. Essa solução final, contendo RNA guias do exon 2 e 3, Cas9 e lipofectamina STEM, foi adicionada na placa de 12 poços com as IPS, fazendo um gradiente entre lipofectamina e RNA guia para saber qual melhor condição e gradiente seria melhor para essas células. Essa placa foi incubada durante 48 horas, após isso sendo feita a análise por microscópio. Os resultados obtidos até agora são a eletroforese em gel com as amostras de exon 3 da PCR otimizada, que mostra pares de base nos 500 pares de base, que é o tamanho esperado. O outro resultado foi o sequenciamento dessas amostras de exon 3, que é de DNA de células não transectadas, que mostra que não há mutações pontuais nessa sequência. Os próximos resultados são a otimização de PCR e confirmação por sequenciamento de células não transectadas do exon 2, checagem por PCR dos exon 2 e 3 em células transectadas e a extração e checagem de proteínas de células transectadas para análise de Western blot. A alta taxa de base CG nas sequências do exon 2 e 3 foi responsável por tornar necessária essa otimização da PCR. A PCR otimizada, que mostrou resultados positivos para o exon 3, foi utilizando 2 milimolar de cloreto de magnésio, 1,5 molar de betaína, que auxilia na estabilização da reação e a facilitação da abertura desses pares de base, e com temperatura de anelamento de 60 a 61 graus. O sequenciamento confirmou a posição desse exon no gene LMX1B e, novamente, não apresentou mutações pontuais. Em células transectadas e tratadas com puramicina, foi feita essa reação de transfecção e esse DNA das células foi extraído. Foi feita uma PCR e uma eletroforese em gel para avaliar o exon 3, com um tamanho de base esperado de 400, porém não houve amplificação do DNA. E isso pode ter sido pela degradação dessas amostras durante o processo de extração de DNA. Por isso, uma nova transfecção será feita, após isso fazendo uma análise de heteroduplex análises para uma confirmação mais certa dessa transfecção. Porém, para que isso ocorra, é necessário que as PCRs estejam em pleno funcionamento. Muito obrigada!